Deus vai falar com você hoje, como a cada dia Ele fala, Ele vai te abençoar, como a cada dia Ele pode te abençoar. Então eu peço a você que deixe Ele operar. Vou falar hoje, pessoal, muito importante para você, para muitas coisas, cuidado com a falsa sabedoria. Uma mensagem minha não, de Deus, né? Que se a gente sem Deus, a gente não é nada. Mas que Ele me deu há muito tempo, que foi um entendimento que o Senhor me deu e pus no papel há muito tempo. Nunca preguei numa sexta-feira essa mensagem. Sempre voltei para, no geral, né, vamos dizer, dias de domingo ou até de quarta, mas sexta-feira, primeiro Deus sabe de tudo. Hoje nós vamos entender. Não age pela sua própria sabedoria, isso envolve todas as áreas da sua vida. Porque a sua é totalmente, a minha sabedoria, a sua, que nós possamos adquirir com a vida, ela não vem de Deus. Você pode conquistar de uma forma terrena, agora a que vem de Deus, ela é sobrenatural. Isso faz a diferença. E é onde que nós vamos nos diferenciar. Né? Vamos começar isso entendendo primeiramente em Provérbios 3, versículo 7. E graças a Deus por isso. Sabia que o rosto, ou melhor dizendo, o coração alegre, o que ele faz com o rosto? Aformoseia. E um coração triste o abate. Então tome muito cuidado, porque mesmo que você possa falar que ninguém tem nada com a sua vida, isso fala para muitas pessoas, né? Só para nós aqui, né? A sua expressão facial, ela diz muito como que está o seu casamento, a sua expressão facial diz muito como que está a sua vida financeira, a sua questão facial, a expressão facial diz muito como que está a sua pessoa com Deus, né? Então é muito importante. Às vezes a pessoa fala, ninguém tem a ver com meus problemas, então mudo, me perdoa a expressão, muda o rosto, porque todo mundo vê, todo mundo lê, a Bíblia fala que somos carta de Cristo, lida por todos os homens, e só que nós somos escritos por sangue. Então, isso é muito importante. Então, nós temos que vivenciar, aprender e vivenciar tudo o que está escrito para nós sermos aí mais do que abençoados. Vamos lá, Provérbios 3, versículo 7. Diz aqui, não sejas sábio a teus próprios olhos. Olha lá o alerta, hein? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Já viu um termo expressivo que diz, chuta que é macumba? Tudo que não presta, pessoal, tem que ficar longe. O temor do Senhor, nós vamos ver isso daqui a pouco, que já é muito conhecido no nosso meio, né? Ele que nos livra do mal, o temor do Senhor, que nos dá o princípio da sabedoria, que não é qualquer uma. Eu posso ser muito sábio, humanamente falando, sábio a ponto até de ganhar muito dinheiro, sábio a ponto de ter muitas pessoas ao meu redor, sábio a ponto de ter muitos amigos, claramente não muitos amigos verdadeiros, mas eu posso ser uma pessoa sábia, aplaudido por todos, ao ponto de vista humano. Mas o que vai me diferenciar de todas as pessoas, de todas as circunstâncias, é a sabedoria que Deus pode me dar. Porque Ele, antes que o mundo formasse, Ele é. Isso é muito importante. Ele é o arquiteto, Ele fez todas as coisas, Ele sabe de tudo. Tudo que ele é perfeito. E Ele tem uma sabedoria superior a qualquer um unido. Aqui não chega perto do que o Senhor pode nos dar e ser. Cabe a nós abrirmos nosso entendimento e não buscar a nossa própria sabedoria. E sim a que vem do alto. E essa que nós vamos fazer vai fazer a diferença. Vamos para Provérbios ainda, só uma explicação rápida a princípio, do capítulo 9, versículo 10 e 11. Aqui nós já conhecemos muito, né? O versículo 11 diz assim, antes que a gente possa falar do 10, né? Versículo 9, perdão. Então, Provérbios 9, versículo 9 em diante, tá? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. É bem lógico isso. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Não é ensino ímpio não, hein? Ensino justo. Mais ainda, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que vem de Deus, tá? O temor a Deus é a primeira coisa, como a gente já viu. E a ciência, o conhecimento do santo, a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Tudo isso é um conjunto, mas a gente foca um pouquinho aqui sobre a sabedoria que vem de Deus e que ela tem um princípio básico que é o respeito, aquilo que Deus ele diz. Então, para nós buscarmos e termos uma sabedoria que vai nos diferenciar nesse mundo, que vai nos diferenciar na nossa casa, não porque seremos melhores, pessoal, isso aí é um erro enorme que muitas vezes nós, como os cristãos ou famosos crentes, cometemos, dizendo que somente nós somos especiais. Quem é especial é quem aceita Cristo.
Se alguém lá da rua aceitar a Cristo e mudar de vida porque aceitou a Cristo, ele se torna tanto quanto. Todo ser humano é, porém nós sabemos que existem as criaturas, existem os filhos de Deus. Criaturas porque é criação, filhos quem assume o papel de filho assumindo o seu pai. Então nós que assumimos como pai Deus, reconhecemos o seu Filho Jesus, o nosso Senhor, nos tornamos co-herdeiros com Cristo das promessas. Por isso somos filhos, comemos da mesa e não do que cai da mesa. Tudo isso é um conjunto de informação que a gente vai lá e cresce. Da mesma forma, o temor que nós temos que ter, o respeito para com a sua palavra, para podermos ter a sabedoria que Deus pode nos dar, não a que nós com a vida conquistamos, que é muito positiva se souber usar, mas infelizmente, gente, a maioria não sabe usar a sabedoria que conquista, não que Deus dá, que conquista nessa terra e acaba se corrompendo. Lá no livro de Tiago a gente vai entender mais sobre isso aqui, para não ficar na minha palavra, né? O que eu estou querendo dizer com duas sabedorias aí? Alguém pode intitular, não, mas a sabedoria que eu tenho veio de Deus. Você peca com ela? Peco, então não vem. Deus jamais vai te dar uma sabedoria que te faça pecar. Deus não vai te dar uma sabedoria, talvez a sua sim te faz errar. É o tipo da pessoa que omite uma informação, dizendo-se sábio para conquistar um troquinho a mais. Você acha que é sábio, mas você está indo para a boca do inferno. Então tem que sair daí correndo. Olha só o que diz em Tiago 3, versículo 13. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Eu acho, é desse jeito. Então, não é assim como dizem. Essas coisas mais, né? Tiago 3,13. Quem está sendo abençoado, diga um amém aí bem forte. Glória a Deus. 13, diz, Tiago 3,13, pessoal, qualquer coisa você acompanha na tela. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Pergunta. Mostre, se você diz que é sábio, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Sabedoria que vem de Deus, primeiramente ensina a ser manso. Eu sou muito sábio, mas eu vivo espancando as pessoas. Espancando não só fisicamente, não, está até longe disso, com palavras, né, com gestos, com outras coisas mais. Pessoal, sempre que eu prego, jamais a gente pode cobrar perfeição das pessoas, até porque se alguém fosse perfeito, eu creio que não estaria aqui, já estaria na glória com Cristo, porque só lá é perfeito. Mas uma coisa é certa, quando a gente aprende algo, Deus está ensinando a gente a melhorar. Isso é básico. Não está ensinando a gente a ser perfeito, Ele é perfeito e andamos na presença dEle para aprender a ser como Ele, mas no mínimo é nos tornarmos alguém melhor. Senão perdemos o foco do Evangelho, que é transformação, boas notícias no caso. Então nós estamos aqui aprendendo que as obras, quando nós temos sabedoria, devemos ser mostradas essas obras, primeiramente com mansidão. Não adianta eu falar que sou sábio, falar, olha que sabedoria que eu tenho, e eu, por exemplo, com a minha sabedoria, coloco um contra o outro. Que sabedoria que é essa? Ainda que eu possa ser até bem sucedido de uma forma lucrativa, eu possa ter até uma confiança falsa de alguém, porque se eu mentir para ter confiança de alguém, é uma confiança também falsa. Da mesma forma que eu disse uma palavra negativa ou falha, essa pessoa pode ter depositado uma confiança em mim por uma mentira, então é uma confiança falsa, que logo não tem estrutura e cai. E aí a confiança que a pessoa poderia ter por causa da minha sabedoria, por eu ter mentido, mentira é muito fácil para explicar, tá? Então, por que ela tinha uma confiança em mim? Porque eu menti, logo que ela descobrir a verdade, aquela confiança vai ser totalmente transformada em desconfiança. E pode ser que perca totalmente esse suporte e acaba até perdendo uma amizade. Então, tudo isso, tudo com mansidão. Começa desse jeito. Aí ele vai falando da sabedoria do homem. Aquela que muitas pessoas acham que tem. Sabe o jeitinho malandro de ser? Que alguns chamam isso de sabedoria, nós já chamamos de esperteza, né? Malandragem, malícia, outras coisas como essas, onde muitos estão cada vez mais definhando. Versículo 14 diz assim, mas, já entra uma condição, se tendes amarga inveja, a inveja é ruim, imagina ela amarga, né? E sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Olha só o que diz aqui, nem mentais contra a verdade. Às vezes nós nos enganamos, mostrando que nós temos. O porquê muitas pessoas estão doentes? Pessoal, tem pessoas, não estou dizendo que é o caso de alguém, né, mas tem muitas pessoas hoje enfermas por esconderem a verdade. Consomem-se dia após dia, colocam a cabeça no travesseiro, não tem total descanso, porque tem algo escondido ali. Só que para ele, guardar segredos sobre algo que não deveria guardar é sabedoria.
é evitar situações, é evitar problemas. Mas eu tenho que evitar, afinal eu sou um pai de família, aquele negócio todo, eu não posso dizer, não só de pecados não, qualquer outra coisa que seja errado, e às vezes nós simplesmente anulamos. É o casal, por exemplo, que vive mal, mas finge que vai tudo bem. Vocês têm que sentar um dia e acertar isso, porque o diabo vai deitar e rolar em cima de vocês, enquanto isso estiver aí. Não haja dessa forma de sabedoria, falando isso e aquilo, fingindo que é uma coisa que não é. A melhor coisa é sentar e falar: o que está acontecendo com a gente? Você não é mais a mesma esposa, você não é mais o mesmo marido, o que está acontecendo? Estou falando de um exemplo familiar, mas vale para qualquer área. Nós não estamos mais sendo iguais, o que está acontecendo? Você não é mais carinhoso, você perdeu isso. Vamos colocar, não finja ser sábio, fingindo que está no controle da situação. O único que tem controle da situação é o Espírito Santo, se você deixar ele ter. Isso nós temos que estar. Então, muitas vezes essa sabedoria humana, que é totalmente amargosa, a inveja que ela gera, e que também é facciosa no coração, mente contra a verdade. E aí, como que, se a verdade não estiver presente, como haverá libertação? Então, cuidado para que não seja assim. Não caia na sua própria sabedoria. Olha o que diz o versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem da onde? Do alto. Tem uma diferença. Aí ele fala: mas essa sabedoria aqui é errada. É terrena, é animal e diabólica. Essa sabedoria do homem, que muitos acham que tem, e que até tem, mas não vem do alto. Ela primeiro é terrena, totalmente criada nessa terra. Ela também é animal. Quando você diz animal, sabemos que há uma diferença entre animal racional e animal irracional. É bem óbvio que ele não está falando do homem, senão falaria humana, né? Está falando dos animais, e animal não age com razão, age por instinto. Se você observar, você vai na selva, você não vai, né? Não vai lá, não vai dar uma de Tarzan, né? Mas você vai você conhece, vai no zoológico, você vai ver, tudo é instinto. Se está com fome, ele caça, principalmente os predadores, né? Se está com sede, bebe, tudo por instinto. Me perdoa a expressão, só um comparativo, tá? Se a fêmea está no cio, vai o macho, tudo com instinto. Animal é assim, não age por razão, não age sabendo o que está fazendo, age por simplesmente ser instinto. Age pela necessidade do momento, só que muitas pessoas acham que isso é sabedoria. É o que a Bíblia fala. E o terceiro nome aqui nem se diz, né, pessoal? Terreno, animal e diabólica. É totalmente demoníaca a pessoa. Não a pessoa, o que está na pessoa, agindo através dela. Mas muitos agem com a sabedoria terrena, animal e diabólica. E eu lhe pergunto, uma pessoa que está sendo usada pelo diabo, como ela vai ser liberta se ela não abrir mão dessa sabedoria que parece certo, que com certeza não é? As Escrituras começam a dizer nessa mensagem de hoje, Provérbios 3,7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, respeite a Ele e aparta-se do mal. É o tipo da pessoa, um exemplo bem simples, tá? Que está lá com o controlinho remoto da TV, vê uma mulher quase nua, vamos pôr seminua, e começa a tirar a roupa, fala assim: eu sou de Deus, eu sei até onde eu posso ir, não custa nada dar uma olhada. Você vai cair. Pode ser uma coisinha tão simples, mas muitas pessoas estão caindo, homens casados e solteiros, porque não tem liberdade, né? Só porque eu tenho alguém ou não, estão caindo, e coisas como essas, estão tendo um papo, e aquilo outro, começa a conversar com quem não devia, e vai caindo. Não seja sábio aos seus próprios olhos, não diga que você é capaz, hein? Diga que você é muito macho, não. O diabo está enganando muita gente assim. Muita gente mesmo. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e faça o que com o mal? Se aparta. Vai mais ainda no versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tudo isso é a sabedoria que não é do alto. A sabedoria, vamos tratar do alto e a terrena, né? Para ficar fácil. É a sabedoria terrena. Tudo isso vai trazer perturbação. Mas é sábio. Quantas pessoas já não falaram? Hoje mesmo eu preguei essa mensagem. Um irmão da nossa igreja, depois veio falar comigo: pastor, então, uma pessoa de Deus, que se diz de Deus, não sei quem que é essa pessoa, não é da nossa igreja, não sei de onde que é, onde que mora, não sei. Ela não deu nome também. Ela chegou para mim e ela falou assim, que eu preguei essa mensagem hoje também no culto da tarde e da manhã. E essa pessoa chegou para mim, essa irmã da igreja, e falou assim: pastor, uma pessoa que se diz de Deus falou que às vezes é necessário mentir para o bem. Foi o que ela me falou. E ela diz de Deus: pastor, isso é verdade? Irmã, se estivesse na Bíblia eu falaria: não está, então não é, cancela. Ela pode cancelar esse pensamento? Deve. Eu perguntei só uma coisa para ela: irmã, quem criou a mentira? É o diabo. Então já responde tudo.
Se eu quero alguma coisa que o diabo criou, então, o que eu estou fazendo aqui? Não tem isso. Hoje tem muito isso, só que muitos usam a falsa verdade e dizem que são o quê? Um ato, ou uma atitude, ou um gesto de sabedoria. Não, às vezes você tem que omitir uma informação que ela é sigilosa sobre algum assunto, aí você vai estar lá, pessoal, tudo que envolve intenção mentirosa não tem que ser aceita. Por isso que Jesus deixou bem claro que a porta que nos leva ao caminho eterno, ela é como? Estreita, gente. Se fosse fácil, ele falaria que seria uma porta um pouquinho mais larga, mas não é. A larga é cheio de prazeres e tudo mais, mas leva à perdição. Então, cuidado que a gente tem que ter. Pode parecer radical, mas nós temos que entender isso. Você não vai precisar sair pondo uma placa tudo que você fez, mas diante de Deus nada se esconde e diante de alguém que é necessário, se caso houver. Isso é uma questão de pessoal, né? Vamos pôr assim. Mas não existe aquela sabedoria que muitas pessoas criam dizendo, não, às vezes você tem que mentir aqui até para poupar um prejuízo lá. Não existe, você é de Deus. Se eu for para ser igual ao mundo, pessoal, não me vi, eu não vivo o evangelho, mas Deus é Deus de diferença. Ele vai honrar aqueles que são dele, o justo, que vai andar no caminho que é certo. Isso vai fazer você ser uma bênção, e vai fazer eu ser uma bênção, e vai fazer todo mundo ser uma bênção. Né? Recentemente eu fiz uma visita pastoral mesmo, mas em um empreendimento, e falava sobre esse empreendimento, sem dar detalhes, né? Comentando, foi essa semana. Comentando sobre esse empreendimento, falava com os donos. Falava assim, se você quer ser diferente nesse ramo, anda na verdade. Se você quer brilhar nesse ramo, anda na verdade. Anda na verdade. Não mente nas coisas. Com outras palavras, com carinho, a gente foi falando. Se você quer ser diferente, vocês vão se destaque. Edifica a sua vida na rocha. Não deixa a sua vida fora. Porque em qualquer tempestade que vier, o mundo cai, mas você fica de pé. Edifica. Edifica. Mas às vezes acontece o que num ramo como esse, pessoal? Que envolve dinheiro, compra de material, compra de bem, compra disso, compra daquilo de recurso. Às vezes vai lá e começa a mentir. Vai o comprador, a empresa, vamos supor que tem um comprador. Ele vai ligar lá, ele não tem nenhum valor, mas ele já tem a média. Vamos supor que ele vai comprar prego. Caixas de prego para a sua empresa. É um exemplo simples, tá? Não é essa empresa do que eu estou falando, é só um exemplo mesmo. A caixinha de prego, ele vai comprar lá, ele liga para os fornecedores, sem ter valor algum. Ele começa dizendo, já tem um aqui, eu queria saber quanto que vocês custam, quanto está custando. Aí a pessoa fala, está R$12 a caixa, pequena, de 100 pregos. É um exemplo só, não sei valores. Ele falou assim, já tem alguém aqui com 10, hein? Já tem aqui que já está pagando 10, se você conseguir me ajudar, só que ele não tem ninguém. Não tem ninguém, ele só está simplesmente usando de enganação. Só que no pensamento dele, ele está sendo o quê? Sábio. Tadinho dele, pessoal. Ele pode até conseguir um pouquinho. Ele pode até conseguir um momento. Ele pode até conseguir promoção. Mas diante de Deus, você pode ter certeza, ele não tem promoção nenhuma. E quando vier a tempestade, porque a tempestade vem para o justo e para o ímpio. Vem ou não vem? Quero ver quem vai estar de pé. Pessoal, façamos nossa diferença. A sabedoria do alto, ela é diferenciada. A sabedoria da terra te dá perturbação. Eu não quero ela, eu quero a que vem de Deus. Versículos 17. Tem muita coisa boa, né? Mas a sabedoria que vem do alto, olha só, povo de Deus, é primeiramente pura. Não tem contaminação. Não há invariação. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura. E é isso que vai fazer a diferença, né? Mas aí tem mais. Depois, pacífica. A sabedoria que vem do alto, você não arruma encrenca com ninguém. Pacífica, moderada, tratável, cheia. Tá bonita essa frase. Cheia de misericórdia. Não é pouca, não. Cheia de misericórdia. E de bons frutos. Não adianta. O fruto se conhece pela árvore. Pode falar o que for. Não, era uma figueira seca, mas encontrei Jesus e continua uma figueira seca. Não, Jesus entrou, meu irmão, você vai dar fruto. E o fruto é bom. Se ele não entrou, vai continuar ruim. E vai ser cortado e lançado no fogo. Mais ainda. Cheia de misericórdia e bons frutos. Sem parcialidade. E sem hipocrisia. Traduzindo, fingimento. Mais fácil. Tudo para nós. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Para os que exercitam a paz. Tudo isso é para nós, pessoal. Que nos vai fazer um bem tremendo. Vou citar um exemplo que eu tenho falado durante o dia. É muito conhecido no nosso meio, que é de Saul. Saul foi um rei que podia ser muito sábio com a sabedoria que vem do alto. Mas ele escolheu usar a própria sabedoria e pagou um alto preço. Vamos para lá?
1 Samuel, a sabedoria que Deus nos dá, ela difere você de qualquer um. Onde que as pessoas ficam até abismadas, né? E deveria ser todo mundo igual, no bom sentido de fazer o certo. Mas quando um faz o certo, destaque-se dos outros, porque a maioria, infelizmente, não todos, não generalizando, mas a maioria escolhe o errado. Escolhe fazer do jeito que acha. Aqui dá mais lucro, aqui dá mais prazer, aqui dá mais isso, aqui dá mais aquilo outro. Aí vem o diabo e não brinca, pessoal. Ele entra mesmo, ele mata, rouba e destrói. Não que eu queira, mas ele mata, rouba e destrói. Fazer o quê? Então aí fica preso a ele. Nós não, somos presos a Cristo. Somos presos a Cristo. Livres do pecado, livres do mundo, mas somos presos ao Senhor, do amor de Deus por nós, no caso, e nós por Ele. Vamos 1 Samuel 15, versículo 10. É um resumo. Saul já era rei, Saul ele reinou aproximadamente 20 anos em Israel. Ele teve um reinado aproximado de 20 anos aí ativo. Ele foi um desejo do povo com a permissão de Deus. Até esse momento Deus queria ser o seu rei, né? Porque todas as nações ali tinham reis, menos Israel, mas Israel tinha Deus como rei. Mas aí o povo pediu, levantou-se Saul com a permissão de Deus e foi ungido Saul como rei. Ele tinha autoridade de rei, tudo como que foi, e cresceu até certo ponto. Mas chegou um momento, que eu falo acho porque é uma questão humana, ele achou que tinha o direito de decidir a própria vida, mesmo quando Deus desse a direção. E esse é um dos maiores erros que muitos até hoje cometem, que nunca seja o nosso, e nunca vai ser em nome de Jesus. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Guarde essa passagem. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Olha o que Saul diz: executei a palavra do Senhor. Não sei se vocês lembram que eu falei para gravar. Só vou reler para vocês, não precisa acompanhar não, eu leio, tá? Olha o 11, que Deus disse para Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Agora no versículo 13, o Saul ele disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. E aí, quem que está certo? Deus ou Saul? Deus disse que Saul não executou, Saul disse que executou. E aí, pessoal, confusãozinha, né? Pois é, quantas gente fala: mas pai, eu te obedeci. Já viu aquela pessoa que pode chegar para você, que eu vou falar como se fosse para mim: pastor, eu não sei o que eu faço, já fiz tudo, mas meu marido não muda. Então não fez tudo. Porque se tivesse executado toda a palavra de Deus, ele teria mudado, tem alguma coisa que faltou. Ou vice-versa, eu não estou falando só marido e esposa, qualquer outra área. Eu não prospero, nada acontece, minha vida não transforma, ando sempre de mal a pior, cresço como cauda de cavalo para baixo. Mas eu já fiz de tudo, já honrei, fiz isso e nada muda. Ué, então Deus está mentindo, Deus errou no que Ele manda. Tem alguma coisa errada. E a maioria das coisas, pessoal, não é física. A maioria das coisas está no espírito do homem, que é o coração. Esse é o grande problema, porque ninguém enxerga. Até você pode olhar para a pessoa e falar assim: é verdade, já vi ele fazer de tudo, já vi ele, olha, ele participa de campanha, ele vai para a igreja, ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu não vejo ele mudar, não sei o que acontece com ele. Coração, gente. Ninguém sabe o que estava no coração de Saul. Pode ser que todos os seus soldados, o seu povo até aplaudiram ele pela decisão dele, que você já, quem não conhece, vai ver, mas ele estava fora. Deus disse que ele não executou toda a palavra, e a gente, na nossa sabedoria, a gente acha que a gente executa. Não, mas eu já fiz tudo, isso não é por modéstia à parte, eu sou uma pessoa bem centrada, eu sei o que eu faço, isso e aquilo. Não, tem muitas pessoas que não sabem o que fazem, por algum motivo, não é o caso, que não seja o caso de ninguém, mas a gente fica como alerta. 14. Então disse Samuel: olha só, pessoal, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Olha só, e o mugido de vacas que ouço. Ele estava ouvindo já algumas coisinhas que não tinha antes. 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente.
Quem conhece o mandamento de Deus para Saul, foi um mandamento ímpar, não foi feito para todos, foi dado a ele porque ele tinha autoridade de rei, foi que ele destruísse naquele tempo todos os amalequitas para vingar Israel no deserto. Que o povo de Amaleque deu muito trabalho e Deus prometeu que destruiria aquele povo. Lembrando, hein, pessoal, Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, tudo que é, orelha por orelha, cabelo por cabelo, tudo. Então tudo que você fez se paga, ainda mais contra os filhos de Deus. E aquele povo tinha um Deus estranho, então claramente eles cresceriam e dariam muito mais trabalho, então tinha que cortar o mal pela raiz, ou seja, acaba com toda a descendência e com tudo que pode um dia crescer. Que nada fique. Isso aí é o Velho Testamento, mas vale de lição para nós. Isso para os dias atuais, no caso não físico, mas espiritual. Acabe com todo pensamento amalequita, acabe com todo sentimento amalequita que está dentro de você, porque isso vai crescer e vai te destruir se você não tirar. Então tem muitas coisas por detrás, né, se a gente trazer para hoje. Mas Saul não fez. O que acontece? Ele foi sábio aos teus próprios olhos. Você acha que tem necessidade? Olha, a gente pode aproveitar as ovelhas, nós podemos aproveitar as vacas. E quem conhece mais a história, que só estou resumindo, tá, gente? Ele poupou o rei, afinal o rei tinha visão e podia ajudá-los, né, a conquistar mais coisas, não como rei, mas como informante, né, com o conhecimento dele. Ele poupou o rei. Ele foi e agiu contra a palavra de Deus, mas justificando. Aonde que Saul, o pecado dele foi o porfiar, onde que muitas pessoas justificam seus erros como se fossem acertos, mas está fora do plano de Deus, pessoal. E é onde que muitos estão caindo. A sabedoria do homem, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Agora, a que vem do alto, primeiramente ela é pura, não há invariação. Fora tantas as outras coisas que nós já lemos, né? Tudo isso que nós temos que aprender. Saul foi e perdeu o reinado. E quem conhece mais da história, só um resumo, não estou falando para ir lá, mas quem matou Saul foi quem que lembra? Amalequita. Pois é. Tem coisas que nós estamos poupando, porque nos achamos sábios, mas isso pode me dar lucro, mas isso pode me dar uma sustentabilidade, eu não sei, cada caso é um caso. Mas isso é o que vai destruir amanhã essa pessoa se ele não tirar. Saul não tirou, acabou matando ele, mas não foi um assassino não, hein? Ele era totalmente inofensivo. Saul tentou se matar quando ele viu que seu filho Jonatas estava morto numa guerra contra os filisteus, e aí a Bíblia fala que ele pulou sobre a sua espada, porém estava vivo, havia toda a vida nele. Aí estava passando um forasteiro, e ele perguntou: quem és tu? E ele respondeu: sou amalequita. Se faz um favor para mim. Claro que não foi favor, né? Você termina de me matar? Eu não quero mais viver. Com outras palavras, tá? E o amalequita foi lá e fincou mais a espada nele e matou assim o rei Saul. E o amalequita estava ali inocentemente, mas foi o amalequita. Então parece inocente, né? Mas foi o que aconteceu com Saul. Então o povo de Deus, guarde no seu coração, não deixe mais nada fora da sabedoria divina. Se estiver tentando dominar, não existe mentira positiva, não existe uma falsa verdade, não existe uma omissão que seja positiva. Tem todo um momento que tem que ser feito, e tudo que está baseado é puro, o que vem do céu. O que vem de Deus só acrescenta, não tira. Então nós temos que pegar isso, que Deus te use e faça de você uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos fazer oração e que Deus abençoe a sua fé através do que você vai usar e vai ter resultado em nome de Jesus. Amém, gente?